Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19. Todos encontraram, irmãos? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos recapitular. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que está a Tua palavra, Senhor, no qual nós estamos tendo hoje novamente a grande oportunidade de poder, ó Deus, aprender, compreender, Pai. Dai-me inspiração divina, dai-me a inspiração do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito tem um papel fundamental e primordial nas nossas vidas, que é, Senhor, de nos trazer direções, de nos trazer visões, ó Pai, quanto ao sentido da Tua palavra. Então fale conosco de uma forma em especial, ó Pai. Amém, Jesus. Pode tomar os assentos, irmãos. Louvar o Senhor com a sua melhor salva de palmas. Aleluias. Porque o Senhor merece a nossa adoração. Deus é digno de ser adorado, irmãos. Porque antes que o haja houvesse, a palavra do Senhor já nos revela que Ele já era Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus para nós aqui, esta noite, é baseada diante de um tema extremamente importante. Que tema é este? Nós somos templos do Espírito Santo. Só que é muito importante nós explanarmos a Bíblia Sagrada, porque ela traz para nós muitas revelações extremamente importantes, e que de alguma forma, que se nós como servos de Deus buscarmos ter o cuidado de examinar, irá acrescentar muitas bênçãos e benefícios da parte de Deus para com a nossa vida. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela traz para nós uma breve descrição diante da própria criação de Deus no mundo. E eu tenho de forma costumeira falado para a igreja que quando você abre a sua Bíblia, você encontra duas declarações extremamente importantes no livro do Gênesis. E a primeira que a gente poderia dizer é sobre o sentido que Deus existe, porque a palavra do Senhor nos revela que no princípio criou Deus os céus e também a terra. Ou seja, Deus existe, primeira declaração. E a segunda declaração que nós encontramos na abertura do livro do Gênesis é que Deus é o Criador de todas as coisas. É uma verdade que de forma alguma a gente pode se ausentar ou se esquecer. Só que a Bíblia também traz uma declaração para nós, que quando Deus no princípio Ele cria os céus e a terra, Ele encontra uma terra sem forma e uma terra também vazia. E a palavra de Deus, ela traz uma declaração mais forte ainda, que o Espírito de Deus, Ele pairava sobre as águas. Ou seja, irmãos, o próprio Espírito de Deus, ele teve um papel fundamental também na construção do mundo, porque nós compreendemos que Deus foi o próprio arquiteto,
Foi Deus que de alguma forma deu a oportunidade de criar todo um projeto para a criação do mundo. Mas o construtor, nós todos sabemos que foi o próprio Filho. E esta palavra a gente encontra como declaração, baseado no que Paulo ele disse em Colossenses 1,16, que todas as coisas foram feitas por ele foram feitas todas as coisas. Só que Paulo, nesse sentido, ele não está dizendo sobre o sentido do próprio Deus, porque se você for observar o versículo 15 de Colossenses, capítulo 1, ele está se referindo ao próprio Filho. Ou seja, Deus foi o arquiteto de tudo, mas o próprio Filho foi aquele que construiu, com o auxílio e também a ajuda do próprio Espírito de Deus. E é muito interessante, irmãos, que na criação do mundo, Deus ele criou, eu sempre gosto de alguma forma trazer ao nosso entendimento isso. Ele criou todas as coisas muito bem organizadas, e diante desta organização de Deus ele não queria deixar aquela coisa, aquela construção dele, aquele plano de arquitetura dele, para ser somente algo criado. Mas Deus ele decide fazer com que houvesse pessoas que pudessem usufruir de todos os benefícios dele. E aí é muito interessante que, diante deste usufruir de Deus, ele faz o quê? Ele decide fazer com que o homem fosse criado por ele. E diante dessa criação de Deus ele decide fazer com que aquele Espírito que habitava sobre a face das águas não viesse habitar mais sobre as faces das águas, mas viesse habitar no próprio homem. Olha que privilégio, irmãos. Deus deu oportunidade para o homem e para a mulher ter o próprio Espírito dele, não vagando sobre a terra, mas habitando dentro dele próprio. Só que o tempo passa, irmãos, e todos nós sabemos que Deus é um Deus que impõe para nós condições. Que condições é esta? Quanto ao sentido da própria obediência. Após a criação de Deus, passado muitas pessoas de geração em geração, Salomão, inspirado nesse sentido das próprias condições de Deus, ele disse que o princípio de toda a sabedoria é temer a Deus. Ou seja, Deus ele impõe para o ser humano condições. E a maior sabedoria que o ser humano ele adquire é em temer ao Senhor. E a gente muito bem entende diante do texto sagrado, e isso foi anunciado aqui na segunda-feira passada. Deus ele deu uma ordenança para esses homens, ou seja, mais especificadamente Adão e também Eva, que tinham o Espírito de Deus, fazer o quê? Ter diante deles uma responsabilidade quanto ao temor. Porque Deus deu oportunidade para o homem usufruir, se beneficiar de tudo o que havia dentro do jardim. Porém, o versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, Deus ele deu uma simples ordenança para o homem. Porém, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Porque quando dele vocês comerem, vocês vão morrer. Deus deu uma condição, mesmo o homem tendo o espírito dele. E o homem e a mulher fazem o quê? Quebra este pacto de Deus. Deus se entristece, logicamente, porque, entenda, irmãos, Deus ele não quer que o homem e a mulher seja desobediente a ele. Ele quer que sejamos obedientes. Por que Deus ele quer que a gente seja obediente? Porque assim como um bom filho, quando ele é obediente aos seus pais, ele recebe recompensas. Com Deus é da mesma forma. Se formos obedientes a Deus, iremos usufruir dos seus benefícios. Se formos desobedientes a Deus, Ele como um bom pai, de forma e maneira alguma, deixará com que a gente usufrua dos seus benefícios. Então o homem peca, a desolação na terra começa a acontecer, a terra passa a ser uma terra que somente produzia coisas
boas antes da queda do homem, passa a produzir coisas más. E Deus, após um período de tempo, quando Ele expulsa o homem e a mulher da terra, e parece que as coisas agora, elas iriam de alguma forma caminhar muito melhor, a palavra de Deus, ela nos surpreende novamente. Porque depois que Adão conhece a Eva, o que acontece? Eva concebe e dá à luz a um filho por nome de Caim. E a passado alguns tempos, ela também concede e dá à luz a um filho por nome de Abel. E agora esses dois filhos, eles têm oportunidade, depois de grande, de apresentar algo a Deus. E o que acontece? Caim acaba aqui se desagradando, porque Deus recebeu a oferta de Abel, e acaba cometendo o primeiro homicídio. E a terra, que era uma terra que foi criada por Deus com coisas boas, passa a ser uma terra realmente assolada por sangue, assolada por pecados e muitos pecados. E agora aquele espírito que habitava dentro do homem, dado por Deus, ele de alguma forma fica triste. E aí você encontra a citação em Gênesis no capítulo 6, os versículos a seguir, que o próprio Deus diz que o espírito dele já não iria mais habitar no homem. Por quê? Porque o homem havia desobedecido. E a idade do homem passaria a ser 120 anos. Deus é como que se pegasse e arrancasse o espírito do homem. E agora, irmãos, nós entendemos que diante deste tirar do espírito do próprio Deus no homem, do próprio espírito não ter aquele contato mais de proximidade com o homem, antes de tudo isso, Deus ele havia deixado uma declaração muito forte. E a declaração de Deus a gente encontra em Gênesis 1:26, quando o próprio Deus criou o homem segundo a sua imagem e também semelhança. Mas qual o propósito? Deus ele colocou no homem, ele colocou em nós o que é o fôlego de vida. E nós fomos criados diante desta própria forma de Deus criar, para que a gente fosse a sua habitação. E sendo a própria habitação de Deus, o que Deus ele fez? Ele fez tudo isso para o quê? Para vir morar em você e para vir morar também em mim. E diante deste morar, irmãos, diante deste morar, Deus ele criou todo um propósito para o quê? Para que o nosso corpo viesse refletir o quê? A própria santidade de Deus. Ele cria, ele faz com este intuito e este propósito. Porém, a gente percebe que com esta responsabilidade que Deus ele coloca sobre o homem, recai sobre nós um cuidado e um determinado zelo muito grande com este nosso corpo. Só que diante de todo este cuidado que a gente deve ter, o homem é o primeiro que quebrou o protocolo desse sentido, porque não teve cuidado quanto à santidade de Deus. E aí o que Deus ele faz? Não vai habitar mais meu espírito no homem. O tempo passa, irmãos, e a gente começa a observar que Deus ele passou a habitar aonde? Em templos construídos por mãos humanas. Por isso que em vários momentos o sacerdote, quando de alguma forma ele queria uma resposta da parte de Deus, aonde que ele ia? Para o templo. E dentro deste templo ali, Deus manifestava a sua glória em forma de glória. Deus trazia o quê? Deus trazia a resposta segundo aquilo que o próprio sacerdote estava buscando. Então o templo no Antigo Testamento, irmãos, a ideia bíblica para o templo no Antigo Testamento é um templo construído e também a própria tenda da congregação, aonde os sacerdotes, por muitas e muitas vezes, eles tiveram a oportunidade dessa proximidade com Deus. Só que o tempo vai passando, irmãos. O tabernáculo é criado e posteriormente o templo de Salomão. E as coisas era mil maravilhas, porque os sacerdotes, sabendo que dentro daquele templo eles iriam apresentar o seu corpo, eles não se apresentavam a Deus de qualquer forma, a ponto que as suas próprias vestiduras
descrita pelo próprio Moisés, tinha que ser uma vestidura realmente que de alguma forma demonstrava a diferença, demonstrava que eles eram homens separados. E aí o salmista, ele deixa uma citação muito clara sobre o sentido que o templo naquele tempo era sagrado, a ponto dele dizer no versículo 7 do capítulo 5 de Salmos, da seguinte forma: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ou seja, o templo, irmãos, foi criado com o sentido de o quê? As pessoas, elas não se apresentavam naquele templo de qualquer forma. Elas se apresentavam realmente com um determinado temor. Elas se prostravam. Ou seja, se prostrar é o mesmo que se colocar diante de uma posição no qual existe alguém que é superior a você e você passa a se prostrar a ele, porque você deve a ele, deve méritos a ele, deve honras a ele, deve glórias também a ele. Ou seja, era um lugar santo. Isso significa que a adoração era algo que realmente deveria ser especial, deveria ser algo realmente que se apresentava a Deus com o propósito tão somente de apresentar a Ele e entregar-se a Ele sem qualquer reserva. E o tempo passa, um templo especial, um templo que era consagrado a Deus, um templo que continha a presença de Deus de uma forma especial, o que tornava santo. Só que aí, irmãos, o tempo vai passando, e por causa do alastrar do próprio pecado sobre a humanidade, o que acontece? Os próprios sacerdotes que foram separados para um determinado ofício, começam de alguma forma a profanar o templo santo, o templo sagrado. E aí a gente vê muitas citações, principalmente na era dos reis. Existiam reis que de alguma forma buscavam trazer o povo para próximo de Deus, consagrando o templo, vivendo a vida diante do altar de Deus. Mas existiam muitos reis que infelizmente eles faziam o quê? Na primeira oportunidade que eles tinham, eles traziam todo tipo de idolatria, todo tipo de pecado para o templo. E aí o nosso Deus, como é um Deus que os seus olhos, muito mais à frente, depois de todo acontecimento também, o sábio Salomão em Provérbios 15:3, ele diz que os olhos do Senhor é aquele que contempla os bons e os ruins da terra. O nosso Deus que é onipresente, que pode estar em todos os lugares, o nosso Deus que é onisciente, que tem todo o saber do ser humano na sua mente, ele começa a de alguma forma observar, e diante do próprio olhar de Deus para o homem, ele começa a ver que o homem na realidade não tinha intenção de chegar no templo para adorar a ele. E aí Deus ele diz: olha, eu não vou habitar mais em templos feitos por mão de homem, porque entendo, o Espírito de Deus ele é santo. O Espírito é santo. E se o Espírito é santo, todos aqueles que recebem de alguma forma têm que diante de Deus se posicionar em determinada santidade. Ele é santo. Eu não vou habitar mais em templo feito por mão de homem. E agora aquele espírito que os homens, no começo, quando Adão, de alguma forma, era alguém que estava próximo de Deus, habitava dentro dele, passou a habitar dentro do templo. Com o passar do tempo, aquele espírito que habitava dentro do templo, Deus ele diz: meu espírito não vai habitar mais em templo feito por mãos humanas. E o que acontece? Agora, o Espírito de Deus passa a habitar somente em profetas. Por isso que muitas vezes você encontra determinada citação: e veio o Espírito de Deus, e ele foi cheio do Espírito de Deus. Muitas citações como essa você encontra no Antigo Testamento. Só que o tempo começa a passar, irmãos, e diante deste tempo passar, depois da quebra de todos os meios que Deus tentou se utilizar para novamente fazer com que este Espírito viesse habitar dentro do homem, Deus ele vê que os planos de alguma forma começam a ser frustrados. Só que passado um tempo, houve um profeta que teve a oportunidade novamente de ter este Espírito habitando dentro dele.
E este profeta, quando ele vem com uma mensagem, ele traz uma mensagem redentora que mostraria novamente o caminho para a mudança total e novamente o habitar de Deus dentro do homem. O profeta Isaías, ele revela que uma virgem ela iria conceder e ela daria luz ao Salvador do mundo. E o nome deste homem, ele seria conhecido como Emanuel, Deus conosco. Ele seria conhecido como conselheiro. Ele seria conhecido como príncipe da paz. E ele viria para trazer novamente a redenção para com a humanidade. Isso acontece, irmãos. Jesus ele vem. E quando Jesus ele vem, os irmãos já talvez tenham ouvido diariamente ou constantemente sobre a própria vida e o ministério de Jesus. Jesus ele vem para trazer também uma mensagem que de alguma forma iria trazer novamente a esperança para o ser humano. Por muitas das vezes ele se encontra com os seus discípulos, e quando ele dava o tom de despedida, ele dizia para os seus discípulos: é necessário que eu vá para que ele venha. E quem venha? Jesus começa a se referir novamente ao próprio Espírito de Deus. E até algum momento ninguém entendia de que forma este Espírito ele iria habitar novamente entre as pessoas, se de forma permanente ou se de algum meio ele viria e logo voltaria. Jesus ele cumpre o seu ministério. Em João no capítulo 14, versículo 26, Jesus começa a dizer sobre este Consolador. Este Consolador queria convencer o homem diante de todo o caminho da verdade e também da justiça. O tempo passa, irmãos. O tempo começa a passar. E novamente Jesus, em um dado momento, quando os discípulos ainda diante das histórias, dos Atos dos Apóstolos, eles estão vendo a ascensão de Cristo para o céu. Mas antes Jesus deu uma ordenança para ele: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E eles ficam lá, irmãos, de alguma forma compreendendo aquela mensagem de Jesus. Mas quando em Atos no capítulo 1 Jesus está ascendendo aos céus, e aqueles homens ficam maravilhados, porque seria algo glorioso. Imagine, irmãos, a forma com que Jesus foi levado aos céus, algo tremendo. E aqueles homens ficam todos talvez ali com seus olhos vidrados. O Salvador está subindo. Mas Jesus, quando vê diante daquela situação aqueles homens que estavam, varões galileus, aqueles anjos aparecem a ele e diz: este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês verão ele voltar em glória, em poder. Só que se não bastasse isso, antes Jesus ele diz no versículo 8 de Atos 1: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha em Jerusalém, sereis a minha testemunha na Judeia, sereis a minha testemunha em Samaria, e também diante de todos os confins da terra. Jesus estava dando a ponte que esse Espírito novamente ele viria, e ele viria não somente para ter um contato de um dia, o contato de uma semana, o contato de um mês, mas ele viria para ter contato diário, contato semanal, contato mensal, contato diante de todos os anos. Este Espírito habitaria sobre o ser humano. A promessa se cumpre. Em Atos no capítulo de número 2, o Espírito Santo, ele não veio tão somente para habitar no homem por um dia. Ele não veio tão somente para habitar no homem por uma semana. Ele não veio para habitar no homem somente um mês. Ele não veio para habitar no homem somente um ano. Mas ele veio para habitar no homem permanentemente. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos. E eu imagino o fervor daqueles homens, irmãos. Porque quando se tem realmente o desejo pelo Espírito Santo, o sentimento que se tem é um sentimento diferente. Quando realmente se tem o desejo pelo Espírito Santo, quando se conhece o Espírito Santo, a pessoa ela não vive uma vida baseada na própria superfície.
Quando se tem realmente um contato com o Espírito Santo, a pessoa ela não vive com Deus naquilo que baseamos ser raso, mas a pessoa tem um desejo diante de Deus de ser profundo, e a palavra do Senhor nos revela que estando todos eles lá, reunidos em comunhão, em aquebrantamento, em oração, em fervor, em adoração, quando de repente eles estão ali bem tranquilo, eu começo a imaginar que o fervor diante daqueles homens foram tão grande, que a palavra do Senhor nos revela que daqui a pouco ventos impetuosos e veementes começaram a soprar sobre os quatro cantos daquele lugar, e a Bíblia Sagrada começa a nos revelar que aqueles homens começaram a ser cheios do Espírito Santo, e conforme eles iam sendo cheios do Espírito Santo, línguas como de fogo eram repartidas, novos mistérios por Deus eram desvendados, dons eram manifestos, a glória de Deus começou a envolver todos aqueles homens, e a palavra de Deus revela que aqueles homens, eles foram cheios do Espírito Santo. E ali Jesus ele revela para aqueles homens que o Espírito de Deus não iria habitar no homem somente por um momento, mas o próprio Espírito de Deus iria habitar no homem permanentemente. Ou seja, meu irmão, você deve valorizar o que você tem, por mais que você seja um ser, você é alguém, você é muito importante para Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você, o Espírito Santo de Deus, ele se move em você, o Espírito Santo de Deus está em você. Só que Paulo agora, ele traz novamente a lembrança aos irmãos de Corinto, perguntando para eles: olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, Paulo está dizendo diante aos irmãos de Corinto que eles tinham que o Espírito de Deus dentro deles. E eu digo que o Espírito Santo, ele sente ciúme. Ele sente ciúme. Por que ele sente ciúme do homem? Por que ele sente ciúme da mulher? Porque ele busca levar a mulher e o homem à profundeza diante de Deus. Enquanto este pequeno corpo nosso, ele busca fazer o homem se inclinar as coisas que de alguma forma não convém para a vontade e também o querer do Senhor. E aí muitas pessoas de alguma forma elas não entendem que algumas atitudes faz o próprio Espírito de Deus se entristecer. E se tem algo que nós precisamos tomar muito cuidado sendo templos do Espírito Santo, é com a nossa própria postura. Porque com a nossa própria postura, a postura que nós devemos ter diante do Espírito Santo, a primeira coisa é que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos, porque a palavra de Deus, ela diz que a candeia do corpo é os olhos, e de sorte que os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai estar em luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, a Bíblia diz que o nosso corpo inteiro estará em trevas. E muitos, infelizmente, hoje não vivem toda a plenitude do Espírito Santo, porque não tem nenhum cuidado com aquilo que tem fixado e também colocado os seus próprios olhos. E diante talvez daquilo que coloca os seus olhos, o Espírito Santo sente ciúme. E quando sente ciúme, em vez de ele habitar no homem, ele meio que se distancia do próprio homem. Compreenda, irmãos, os nossos olhos, eles são a porta de entrada da nossa alma. Os nossos olhos são a porta de entrada da nossa alma. Eles fotografam as imagens e faz o que? Eles guardam na mente. E quando isso acontece, nós precisamos vigiar, porque para que o nosso adversário não nos pegue nessa área. O Espírito Santo, ele quer ter um contato com o homem, mas talvez diante do contato que o homem tem, ele dedica muito mais o seu tempo naquilo que ele vê, naquilo que ele enxerga. A mente de alguma forma, com os olhos fotográficos, isso é captado na mente. E é por isso que ele não sente fervor.
É por isso que ele não sente desejo pelas coisas de Deus, mas continua indo muito mais além. A postura que nós devemos ter também é com aquilo que nós ouvimos. E Paulo, ele foi muito claro quando disse em Romanos 10:17 que o que? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se o homem e a mulher não estiver alinhada com Deus, não há como, diante a ser tempo do Espírito Santo, haver a manifestação do mesmo. Não há como. Podemos ter a nossa alma contaminada pela própria audição, porque o que mais tem hoje é pessoas blasfemando contra o Espírito Santo, é pessoas duvidando do utilizar do Espírito Santo, é pessoas duvidando da manifestação do Espírito Santo, é pessoas duvidando daquilo que o Espírito Santo ele pode fazer, e isso tudo contamina o seu próprio ouvido. E quando contamina o seu próprio ouvido, a gente é submetido a uma situação que dificilmente o Espírito Santo trabalha. Ou seja, nós precisamos selecionar até mesmo aquilo que nós ouvimos, porque somos templos do Espírito Santo. Qual a postura que nós devemos ter também diante do Espírito Santo? Com aquilo que nós falamos, irmãos. Paulo certa vez ele disse aos Colossenses que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes a gente vê uma pessoa talvez tendo a manifestação de Deus, ou recebendo algum revestimento da parte de Deus, a gente mais do que depressa começa a blasfemar ou duvidar. E a própria palavra, no sentido até mesmo da própria manifestação de Deus, irmãos, cada um de alguma forma exerce aquilo que Deus confiou para com a sua vida. É por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque nossas palavras elas devem ser equilibradas. E quando se há equilíbrio, a palavra que se tem equilíbrio, ela não tem o equilíbrio do próprio homem, mas ela tem o equilíbrio do próprio Espírito de Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. E quando as nossas palavras elas são equilibradas e são conduzidas pelo Espírito Santo, tudo o que a gente fala para aqueles que ouvem traz edificação. E aquilo que edifica, irmãos, é tremendo e extraordinário. Pois aquilo que é edificante baseia-se muito no que Jesus ele disse em Mateus 7:24. Porque todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e a pratica, ele é comparado como a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as águas soprar os ventos e aquela casa não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Palavras que edificam. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Tiago no capítulo 1 versículo 19 ele diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar e até mesmo tardio para falar. Nós temos que estar de alguma forma com um cuidado muito grande com aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes nós somos movidos pela ira, e muitas vezes diante da ira o Espírito Santo que habita em nós, sendo santo, ele não trabalha na ira. O Espírito Santo, sendo santo, ele não vai trabalhar na ira de forma alguma. Não, irmãos, são as nossas atitudes que revelam quem somos. Que atitude que você tem tido diante de Deus? Quais são as nossas atitudes? Irmãos, quantas vezes que nós pecamos contra o Espírito Santo por esses quesitos e essas situações, por não termos cuidado com aquilo que a gente vê, por não termos cuidado com aquilo que a gente ouve, por não termos cuidado com aquilo que a gente fala, e muito menos termos cuidado por aquilo que a gente faz. E aí muitas vezes a pergunta ela vem, mas o porquê que o Espírito Santo ele não habita em mim? O porquê que eu não consigo usufruir de uma graça tamanha? O porquê que Deus ele não se comunica mais comigo como que se comunicava outrora? Não é que o Espírito Santo mudou, irmãos, é que ele sendo santo, ele só habita onde há santidade. Ele é santo, irmãos. O Espírito Santo, ele é santo. Por que eu não consigo mais falar em línguas? Por que eu não consigo sentir Deus quando eu estou louvando?
Por que eu não consigo sentir Deus nem quando eu estou pregando? Porque você, sendo o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não quer que você entregue-se a Ele somente por um tempo. Ele quer que você se entregue a Ele totalmente. O Espírito Santo não quer que você se entregue a Ele por etapas, mas Ele quer que você se entregue a Ele sem reservas. Sem reservas. Somos filhos de Deus, irmãos, e precisamos refletir sua glória. Precisamos refletir sua glória não somente em palavras, não, mas em atitudes que revelem que Deus é que habita em nós, irmãos. Nós somos templos do Espírito Santo, precisamos ser um referencial de santidade cada dia, sendo zelosos no que fazemos, no que falamos, no que pensamos, buscando a santidade, sendo exemplo em tudo para a glória unicamente de Deus, irmãos. Hoje nós temos esta dádiva. O Espírito Santo não quer habitar por você somente pela metade. O Espírito Santo quer habitar em você constantemente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo, e Paulo diz que está em vós, ou seja, o Espírito Santo está em nós. Ele quer habitar em você, minha irmã. Ele não quer fazer como outrora, que vinha somente em um momento nos templos, os sacerdotes, os profetas. Não, Ele quer habitar em você constantemente. Ele quer dar direção para você dentro da sua casa. Ele quer te dar direção dentro do trabalho. Ele quer te dar direção naquilo que você denomina ser espiritual. O Espírito Santo quer de alguma forma habitar em você. Eu não tenho dúvidas que assim como foi, irmãos, em Atos no capítulo 2, se eu e você entendemos este privilégio, novamente o Espírito Santo, Ele vai se revelar a nós com um potencial tão grande, e diante deste potencial você jamais será o mesmo. O Espírito Santo quer habitar em você, quer te aquebrantar, quer te dar um aquebrantamento para que você seja um referencial de santidade cada dia, para que você seja zeloso naquilo que você faz, para que você seja zeloso naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Porque uma pessoa que realmente entende que o Espírito Santo habita nela, ela é referencial em tudo, ela é zelosa naquilo que ela realiza. Ela é uma pessoa que sabe aquilo que ela faz. Ela é uma pessoa que sabe aquilo que ela fala. E além de tudo, ela é uma pessoa que sabe naquilo que ela tem colocado seu pensamento. O Espírito Santo, irmãos, quer habitar em nós, quer viver dentro de nós permanentemente. O Espírito Santo quer te dar razão quando você levantar pela manhã. O Espírito Santo quer te dar razão quando você tiver o seu dia a dia. O Espírito Santo quer te dar razão diante aquilo que talvez você enfrenta. Ele quer te dar razão para você caminhar, porque o Espírito Santo não é somente alguém que habita, mas o Espírito Santo é consolo, o Espírito Santo é amigo, o Espírito Santo realmente é aquele que de alguma forma cria um nível de intimidade conosco. Se coloque de pé, irmãos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. O Espírito Santo quer ter um contato mais de perto contigo, minha irmã. Tu já tem tido um contato com Deus, mas Ele quer ter um contato muito maior com você. Ele quer ser de alguma forma realmente aquele que habite em você. Feche os seus olhos agora. Lembra que você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, Ele quer revelar a você esta graça. Ele quer revelar a você este poder. Ele quer revelar a você esta virtude que de alguma forma dará a você novamente um referencial. Aleluia, o Espírito Santo está aqui no nosso meio. E se talvez você esqueceu desse sentido,
de ser templo. Esta noite Ele vai relembrar você que você é templo. Ele vai relembrar que você é templo. Ele vai relembrar que você é templo do Espírito Santo. E a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. A partir de hoje você não vai viver mais sobre águas rasas, mas vai viver a profundidade do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Relembre aí de tantos momentos que você já viveu com Deus. Relembre aí de tantos momentos que você, de alguma forma, já teve um contato de proximidade com Deus. Relembre diante de tudo que você já viveu com Deus. E eu quero te lembrar novamente, Deus quer fazer muito mais a você. Deus, Ele quer habitar em você. Ele quer habitar em você. Ele quer habitar em você. Ele quer habitar sobre a sua vida. Ele quer consolar. Ele quer de alguma forma trabalhar sobre você. Aleluias. Deus, Ele quer trabalhar sobre você. Deus, Ele quer trabalhar sobre a sua vida. Aleluias. Perdoa o meu coração. Aleluias. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Aleluias. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Senhor nosso Deus, sabemos, diante do que nós vivemos, que necessitamos realmente, ó Pai, da graça do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito, meu Deus, Ele não habita tão somente por um momento, mas o Espírito Santo do Senhor é aquele que quer habitar em nós permanentemente, Pai. É por isso que a Tua palavra nos trouxe aqui este sentido nesta noite de segunda-feira, quando Paulo disse: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Outrora o Teu Espírito, meu Deus, Ele não habitava no ser humano de forma permanente, mas hoje o Teu Espírito, Ele habita em nós, meu Pai, permanentemente. E habitando em nós permanentemente, nós precisamos entender esse sentido, meu Pai. Esse sentido que o Senhor, meu Deus, em muitas vezes, através do Espírito, sente ciúmes. Espírito Santo, nós estamos aqui e nós pedimos perdão por muitas vezes termos sido tão incoerentes, tão leigos, ó Pai, a ponto de fazermos tantas e tantas coisas, ó Deus, que desagradam a Ti, a ponto de termos os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas próprias atitudes, aquilo que nós fazemos, ó Pai, sendo contrário à Tua vontade.
Perdoa, Senhor, perdoa, porque nós estamos clamando. Só o Senhor sabe o quão nós sentimos a dor quando desagradamos a Ti, o quão a consciência pesa quando nós entendemos que as coisas não estão no devido lugar, mas nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão porque queremos que o Senhor, meu Deus, habite em nós, a ponto de em nossas atitudes revelar em nós o Senhor, a Tua glória. Senhor, nós desejamos a Tua habitação permanente, Espírito Santo. Nós desejamos a Tua habitação permanente. Nos permita Te conhecer mais e mais. Nos permita Te conhecer mais e mais, Espírito Santo. Nos permita e nos leve a águas mais profundas, Senhor. Águas profundas, nos leve, Senhor, a águas profundas. Nos leve a águas profundas, porque nós desejamos para que esta habitação seja permanente, Pai. Para que esta habitação seja permanente, a ponto de sentirmos graça em nós, a ponto de em tudo, meu Deus, nós temos cuidado, porque o Senhor sente ciúmes de nós. Eu oro em favor desta igreja, Pai, esses irmãos que aqui estão, que cada um tenha a direção do Espírito, que cada um entenda, Senhor, esta primícia que é ser templo do Teu Espírito Santo. Permita este homem, esta mulher, meu Pai, viver mais fundo, viver mais fundo, viver mais fundo, viver mais fundo, viver profundidade, viver na profundidade com Deus, viver na profundidade com o Senhor, viver, meu Pai, a profundidade contigo, Deus. Permita-nos a viver profundidade, Senhor. Permita-nos viver profundidades, ó Pai. Permita-nos a viver profundidades contigo, para que a nossa vida jamais seja a mesma, para que sejamos realmente transformados, ó Pai, com o poder do Espírito Santo, ó Deus, com o poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Exalte a Jesus com palmas. Glórias a Deus. Temos que tomar cuidado, irmãos, que a palavra de Deus, ela revela que há tão somente um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Temos que tomar cuidado, porque somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Você compreenda esta primícia, minha irmã. O Espírito Santo, Ele habita em você. Então valorize isto. Valorize, porque Deus, Ele deu oportunidade para Ele habitar em nós de forma permanente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Nós já vamos encerrar.